Olá, adolescentes! Olá para todos aqueles que acompanham as nossas aulas dominicais, juntamente com o professor Rodrigo. E quinzenalmente estou aqui para dar aula para vocês. Hoje é dia 10 de 2021. Olha como já passou o ano, né? Já voou. 10 de 2021. Nós vamos começar uma outra revista, uma outra jornada, uma jornada mesmo, né? Uma caminhada ao longo da nossa biblioteca, da biblioteca, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos para o livro de João, isso mesmo, o Evangelho de João. E nós vamos ver a caminhada, o diário do apóstolo João, contando a vida de Jesus e seus ensinos, como foi a vida de Jesus aqui na terra. João, ele foi testemunha ocular dos fatos que aconteceram com Jesus. Ele narra, pois ele descreve nomes, números, tempo, lugares, que somente quem presenciou juntamente com Jesus poderia descrever. Então, é um diário de bordo. Imagine então João vivendo com Jesus e ali escrevendo, detalhe por detalhe, toda a história de vida, né? Pessoal com Jesus. Quem foi João? O apóstolo João, ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele foi amigo íntimo entre os apóstolos. João, ele é um dos amigos íntimos de Jesus. E ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, né? Isso está em João, livro de João, que nós estamos agora em cima, debruçados em cima, capítulo 21, versículo 20 e também o versículo 24. Por que João escreveu esse livro? Bom, esses sinais, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem falou isso foi João. João, nós encontramos em João, capítulo 20, versículo 31. Então, João, ele apresenta em seu livro, né, no Evangelho de João, porque nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. João, ele tem um linguajar diferente dos outros. Ele é diferente. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. A gente vê ali no versículo 34, João 1:34. Ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Ele mostra Jesus e Deus, eles eram a mesma pessoa, tá? João 1:1, que é o que a gente vai ver hoje, tá? E Jesus, ele mostra Jesus como Deus encarnado em forma de homem e Deus ao mesmo tempo. Jesus veio trazer salvação a todos os que creem nele, e não há outro caminho para chegar a Deus, senão pela fé em Jesus Cristo. Então, Jesus, para João, Jesus, ele é o Filho de Deus, tá bom? Antes da gente começar, a gente vai orar, pedir para que Deus nos ajude a aprender um pouquinho mais da sua palavra, um pouquinho mais, e a poder colocar, então, essas palavras também em prática, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de abrir a tua palavra, de ouvir a tua mensagem e poder refletir, Senhor Deus, e também tomar atitudes em cima disso tudo. Que nós possamos ser discípulos, Senhor Deus, bons discípulos seguidores de Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigada por tudo, continue conosco, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos para o comecinho do livro de João. Então, quem quiser abrir a Bíblia aí, que não sabe como abri-la, então você vai abrir no Novo Testamento, nós vamos do Gênesis, então, onde a gente estava, e nós vamos para o livro de João. Onde fica o livro de João? Então, abre o Novo Testamento e você vai abrir Mateus, Marcos, Lucas, João. João, então, ele é o 4º evangelho da Bíblia, tá bom? E aí a gente vai ler o capítulo 1 de João, tá bom?
Então, abra sua Bíblia no capítulo 1 de João. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 18, tá bom? Preste atenção. A palavra da vida. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e esta vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e estava ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Amém. Então, olha lá, gente, nós vamos ler e nós vamos meditar em cima dessa parte da Bíblia. E vamos começar a nossa jornada bíblica, então, falando sobre quem? Jesus. Jesus, o Verbo eterno. Pensando em verbo, o que é o verbo dentro da frase, hein, adolescentes? O verbo dentro da frase, geralmente nós temos 3 tipos de verbos. O verbo de ação, o verbo de estado e o verbo de fenômenos da natureza. Se a gente for pensar no verbo de ação, é aquilo que age dentro da frase, né? A gente estuda bastante sobre isso. O menino correu até chegar em sua casa. Então, esse correu é o verbo de ação, né? Mesmo com os fenômenos da natureza, né? Choveu, trovejou, anoiteceu. E aí é o que a gente vê uma ação. Então, Jesus é a ação de Deus, é a ação de Deus, é a palavra, tá? É o falar, é o agir. E interessante a gente ver João. João, ele é um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. E aí, falando sobre João, um pouquinho sobre João. Vejam que lá no texto fala sobre outro João. Como assim, professora? Ele não está falando de si mesmo aí nesse capítulo. João, o apóstolo João, está falando de João Batista. Olha que interessante. Então, o apóstolo João está falando sobre João Batista, que é o primo de Jesus, tá? Que é o precursor de Jesus, é o que batizou Jesus, né? Lá no Rio Jordão. Então, se você for ler, você não imagina que ele está falando de si mesmo, tá? Desse João, mas de João Batista. Pensando então nesse escritor, o escritor desse diário de bordo, né? Quem foi João? Olha lá, João. João, ele era irmão de Tiago. Então, a princípio, ele era exaltado, indisciplinado. João e Tiago eram filhos, né, de um cara bem assim conhecido como filhos do trovão, né? Indisciplinado, né, rebelde. Mas ele se tornou um discípulo muito chegado a Jesus.
Ele trabalhou pregando em Jerusalém. E ele escreveu o Evangelho, e não só o Evangelho de João, ele escreveu também as cartas de João, que estão lá no final da Bíblia, 1ª, 2ª e 3ª João. E ele também termina a Bíblia, que é o livro de Apocalipse, né? Que ele escreve finalizando, então, a Bíblia. O Apocalipse, que é o quê? A visão do fim dos tempos, a história do fim dos tempos. Deus faz a revelação para João, o apóstolo João, certo? João, ele é o que morreu de morte natural, quer dizer, ninguém o matou, ele morreu de morte natural. Ele tinha provavelmente uns 100 anos de idade, né, quando ele faleceu. E ele foi o único apóstolo que não foi martirizado. É interessante a gente saber, conhecer um pouquinho mais da vida dele. Então, João, o apóstolo João, ele apresenta Jesus para todos aqueles que querem ouvir de Jesus. Então, o Evangelho de João, ele é escrito para contar a vida de Jesus, a vida, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição. E ele escreve tanto para os judeus, como também para os não-judeus, que são os gentios, que somos nós, tá? Ele não escreve somente para os judeus. Então, é um livro escrito para todos, tá? Então, ele começa apresentando Jesus de uma forma em que as duas culturas consigam entender, né? Não é coincidência que o livro começa como? No princípio. Aqui fala assim, antes de ser criado o mundo, lá no começo do mundo, lá em Gênesis, veja que na Bíblia, em Gênesis, começa no princípio, né? Ele fez isso para o quê? Para ligar, então, o livro de Gênesis com o livro de João. Então, no princípio, no começo. O objetivo, então, é ter a compreensão da presença de Jesus desde o começo dos tempos, desde lá do livro de Gênesis, a Trindade já estava lá, certo? Então, Jesus está juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo, a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Jesus já está ali, tá? Então, no princípio, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Então, ele já está lá, Jesus já está lá, tá? Então, a presença de Jesus desde o início dos tempos é uma referência, tá? A Gênesis 1. Foi reforçado no versículo 2. Então, olha lá, vamos ver no versículo 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Quem é essa palavra? É Jesus. Jesus é o verbo divino, é a ação de Deus na humanidade. Jesus, a palavra, o verbo, a ação de Deus, tá? Então, toda pessoa que entra em contato com o Antigo Testamento entende que ele está fazendo um link entre os dois livros, tá? Mostrando que ele já existia, tá? O Evangelho, então, ele foi escrito em grego, o livro de João, em grego, tá? Que era a língua da época, para que tanto os judeus como os gentios pudessem ler, tá? Ele é usado como, então, a expressão, nessa parte grega, logos, que no português significa verbo ou palavra, né? Então, quando a gente fala logos, então aí no original, essa palavra, né, essa palavra, onde está escrito palavra, seria logos, tá? Para eles, verbo seria verbo ou palavra. A ação dentro da frase ou dentro do que? Deste contexto. Jesus é o verbo, a ação de Deus na humanidade, tá? Na cultura grega, existiam algumas vertentes de filosofia que associavam logos, né? Essa palavra logos com a razão. Eles acreditavam que a racionalidade deve ser expressa, e para alguns seguidores de Platão, o mundo ideal seria o logos de Deus, a ação de Deus. Agora, para os judeus, nós vamos pegar para os judeus. O logos é a manifestação de Deus, é a presença de Deus. Pela sua palavra, foi por meio da sua fala, né, ou da palavra, que Deus criou todas as coisas, né? Faça-se luz, né? Crie, a criação de Deus é pela palavra, a criação, né? Ali que a gente viu a criação
do mundo foi feito pela palavra, pela ação de Deus, pela palavra, que Deus criou todas as coisas que existem. A palavra dele está ligada com a poderosa manifestação de Deus, tá? E também não só na criação, mas na revelação, tá? Em outros livros, na revelação e na libertação do povo de Deus. Da mesma forma, então, como o Evangelho de João trabalha, nós devemos apresentar Cristo para o máximo de pessoas possíveis. O objetivo deste livro é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Eterno, tá? O Filho de Deus, para as pessoas que estão ao seu redor, com uma linguagem simples. O livro de João, ele é utilizado para o evangelismo, tá? Geralmente, quando a gente vai na casa de alguém para falar do Evangelho de Jesus, a gente faz uma leitura ou um estudo do livro de João, porque é um livro simples, é um livro que pode ser lido por todos, entendido pela fé. Nós lemos a Bíblia pelo livro de João e ouvimos a palavra de Deus. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, então, lendo quem? Este livro, lendo, então, esse diário de bordo de João, né? As palavras de João, falando sobre Jesus, o Filho de Deus, tá? E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre a importância do testemunho. Depois, né, de apresentar Jesus para os judeus e para os gregos, né, ele apresenta com uma palavra, o verbo, né, a ação de Deus neste mundo, o Filho de Deus, que sempre existiu e sempre vai existir. Ele mostra o papel desta outra pessoa, o João Batista, tá? Ele fala sobre João Batista. Inicialmente o texto ele se refere apenas como João. Aí você pode até confundir, como eu falei para vocês, pensar quem é a pessoa que está escrevendo ou outra pessoa. Então é o João Batista, tá? Mas a partir do versículo 19, ele vai falar um pouquinho, ele vai começar a falar sobre João Batista mesmo. João Batista, a mensagem de João Batista. Esse nome João é um nome tão bonito, né? É um nome pequeno e tem um significado muito bonito. Deus é gracioso, Deus é gracioso. Joana também tem esse significado. Giovana, nome da minha filha, né, adolescente, Giovana, João. Meu avô também se chamava João e meu sobrinho também se chama João. João é um nome muito bonito, né? É um nome fácil de se falar, João. João Batista. A gente vai ver que João Batista, ele veio para preparar o caminho de Jesus. E aqui ele fala, né, um pouquinho sobre ele. Olha lá, João disse o seguinte a respeito de Jesus, versículo 15. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Então, tá falando do quê? De Jesus, tá? Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Então, Jesus já existia. E João Batista mostra o quê? A importância de Jesus, tá? Depois, a gente vai falar que nós temos que ser testemunhas de Jesus. João Batista, ele pregava a mensagem do arrependimento e do batismo, tá? Do arrependimento, arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida. E o batismo que ele fazia, ele batizava as pessoas lá no Rio Jordão, tá? E essa prática de João Batista, de arrependimento, de mensagem de arrependimento, de batismo, foi o quê? Se espalhou por vários lugares, tá? Além da Judéia, foi além. E é provável que ainda existe nessa época um grupo de discípulos em que o Evangelho de João foi escrito. Ainda tem gente que lembra da mensagem de João Batista.
Então, o objetivo não era diminuir a mensagem de João Batista, mas colocá-lo no lugar onde Deus o chamou para agir. Então, quem era João Batista? Ele era o quê? Ele era discípulo de Jesus, mas ele não era a luz. Então, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas, discípulos de Jesus, né? E é isso que João, o apóstolo João, quer falar para vocês. Que vocês conheçam a Jesus, né? E também se tornem discípulos do Mestre. Essa é a intenção. A intenção de ler este livro, de ler a mensagem e se tornar discípulo de Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. Viver para servir a Cristo, tá? Somos chamados, então, para sermos testemunhas, para falar do amor de Deus, para falar que Jesus é o Filho de Deus. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que trabalham na igreja, né? E aqui fala também sobre influenciadores digitais, que querem aparecer mais do que a mensagem de Cristo, que querem ser o centro, né? Da mensagem. Você está errado, é um grande erro. Nós, eu, você, irmão, todos nós, você, adolescente, nós somos testemunhas. Tudo que devemos fazer tem que ser direcionado para o quê? Para glorificar a Cristo e não para nos glorificar, para glorificar a Cristo, tá bom? Nosso papel é ser testemunha, levar a mensagem de Cristo, contar sobre o quê? Sobre as bênçãos de Cristo, contar a mensagem, a história de vida de Jesus. É a mesma coisa quando acontece, né, adolescentes, um acidente de carro, alguma coisa. E aí te chamam para ser testemunha. O que a testemunha faz? Ela fala o que ela presenciou. Essa é a ideia de testemunho. Você não está dentro do que? Da ação, mas você viu a ação acontecer, né? Mas pode acontecer que nesse caso, às vezes aconteça a ação, mas quem praticou a ação foi o próprio Deus. Foi Jesus que praticou a ação em sua vida. E você é testemunho vivo do quê? Da presença de Jesus. Essa é a parte do testemunho, tá bom? E somos então suas testemunhas, testemunho de Jesus. Tudo que devemos fazer deve ser direcionado para Cristo e não para nós mesmos, tá? Nosso papel é ser testemunha, contar o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tá? A respeito de Jesus. Então, João 1:1, tá bom? Aqui, ó. Nós devemos contar tudo aquilo que Deus fez, a palavra, o verbo, tudo que o verbo fez, todas as ações que ele praticou dentro da nossa vida. O Evangelho de João mostra a importância, então, deste testemunho. Além do testemunho de João Batista, né, que a gente vai ver um pouquinho mais nas próximas aulas, também existem outros testemunhos. O testemunho da mulher samaritana, as obras de Jesus que os discípulos viram, então que eles também são testemunhas do quê? De tudo que Jesus fez. Testemunha também, Jesus foi testemunha do Pai, né, de Deus Pai, do Antigo Testamento, da multidão, do Espírito Santo e dos apóstolos, né? Não seja dominado pela ambição. Você adolescente, você aí, irmão, não seja dominado pela vaidade, não busque ser a luz. Porque quem é a luz? Cristo é a luz. E nós somos o quê? Apenas pessoas que refletem a luz de Cristo, né? Nós não somos a verdade, nós não somos o sol que brilha. Nós somos apenas o quê? Refletores da luz de Cristo, tá bom? E assim, nós devemos ser como João Batista. Ele foi um homem tão humilde. E ele falou, olha, eu não tenho direito nem de desatar as sandálias de Jesus, né? Porque ele é muito maior do que eu, né? É o que ele fala, ó. Esse é aquele que eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Ele fala que é indigno, ele era indigno de batizar a Jesus.
E ele foi o que? Também testemunha de Jesus. No momento do batismo de Jesus, nós vemos a Trindade representada ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E João Batista testemunhou deste momento precioso na Bíblia, falando na Bíblia sobre isso. Outras pessoas também foram testemunhas. E por isso que hoje nós temos então esses relatos, os relatos dos apóstolos, né? Que viveram nessa época, juntamente com Cristo, com Jesus Cristo. João, Mateus, Marcos não viu, ele pegou os relatos de Pedro, né? Marcos pegou os relatos do apóstolo Pedro, Lucas e João. E outros mais discípulos de Jesus, que levaram a mensagem de Deus, né? A mensagem de Cristo, sendo testemunhas de Cristo, às vezes nem escrevendo, mas o quê? Através da fala, da palavra, levar a mensagem de Jesus para outras pessoas que ouviram a mensagem de Jesus e acreditaram. Seja você assim também, seja testemunha de Jesus. Então, diante de tudo isso que a gente falou, né? Percebemos que alguns motivos levaram o Evangelho de João a ser escrito. Então, qual é o objetivo? É apresentar Jesus como o Verbo, a palavra de Deus, o Verbo eterno para todas as pessoas. Jesus, o Filho de Deus. E testemunhar essa ideia. O objetivo é testemunhar aquilo que ele fez, e que ele fez na vida aqui, na época de João, e que ele faz em sua vida. Ele continua conosco, tá bom? Para que todos creiam, para que tenham o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus, tá bom? João 1:12. Então vamos ler ali. Porém, alguns creram nele e receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Que tal você? Você aí, que tal você começar o quê? A testemunhar para as outras pessoas, falando de Jesus, através de sua vida, sendo testemunha de tudo aquilo que Jesus fez por você. Muitas pessoas poderão ouvir a mensagem, né, do Evangelho e se converter a Cristo. Professora, mas eu também posso ler a Bíblia, posso ler o Evangelho de João e memorizar todas essas partes e passar para as pessoas. Também você pode fazer isso. Ler esse diário de bordo de João, que tem um conteúdo riquíssimo, falando sobre o quê? A vida de Jesus. A vida de Jesus, a vida terrena de Jesus, todos os seus ensinamentos. E aí você ouve o testemunho de João e de outras pessoas, como a gente falou, e passa então para outras pessoas que não ouvem falar de Jesus, não do jeito que a gente conhece. Então esse é o seu momento, adolescente, você, irmão em Cristo. Então a nossa jornada para estudar o livro de João, tá? O Evangelho de João está apenas começando. Então seja bem-vindo, hein? Próximas aulas nós vamos continuar o nosso estudo em cima desse livro tão precioso, dentro então da nossa biblioteca, né? A biblioteca que é a Bíblia, a palavra de Deus. Deixo com vocês o primeiro versículo do livro de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a palavra, então Jesus está conosco, Jesus já estava com a humanidade desde o começo. O Verbo, a palavra, né? A palavra, a ação de Deus neste mundo. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana recheada de ricas bênçãos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.